Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início à narração do livro Autismo, A Escolha de Nicolas, de Osmar Barbosa, ditado pelo espírito de Nina Brestonini. Neste livro você vai ter algumas respostas para as perguntas como o que é a vida do autista, o que sentem, como fica o espírito encarnado num corpo com síndromes, por que isso acontece, quem são os espíritos que aceitam uma encarnação assim. Essas e tantas outras respostas você vai encontrar nessa psicografia. Bem-vindo ao livro Autismo, A Escolha de Nicolas. Prefácio. Para cada 100 crianças que nascem, uma pode ser autista, e uma em cada 59 crianças está dentro do transtorno do espectro autista, segundo institutos de pesquisas atuais. O que se passa no cérebro dessas crianças? Por que são tão diferentes? Por que umas não conseguem nem falar, enquanto outras desenvolvem habilidades geniais? Afinal, o que é o autista? Por que nascem os autistas? Será uma punição para a alma? Há sofrimento para o autista? Será o autismo um resgate ou algo que fizemos na vida anterior? Como entender um autista? Pode o espiritismo auxiliá-lo? O autismo é uma doença espiritual? Foram essas e tantas outras perguntas que eu fiz a Nina logo que ela me procurou para escrever esse livro. No começo eu fiquei muito assustado. Afinal, eu nada sei sobre o autismo, mas como sempre, ela serenamente me disse: Osmar, escreva. Sou médium há mais de 40 anos, tenho vários livros publicados e outros tantos psicografados, aguardando oportunidade para serem lançados. Há histórias de todos os tipos. Todo livro que me é trazido pelos espíritos amigos tem uma revelação. Ou melhor, uma explicação para os dramas diários em que vivemos. Eu já escrevi sobre homossexualidade, sobre crianças que desencarnam muito jovens. Alguns livros são histórias de espíritos que vivem ou viveram no umbral, livros de orações, de preces, histórias muito antigas, como o livro que conta uma das encarnações do cigano Rodrigo, histórias de superação, de perdas, de obsessão, de perdão, de amor e por aí vai. No começo eu achei que iríamos escrever sobre o transtorno ao qual chamamos de autismo. Mas para minha surpresa, Nina me revela neste livro por que nascem pessoas com autismo. Esse livro não fala propriamente da doença, mas sim dos motivos pelos quais nascem pessoas assim. Ufa, fiquei feliz, pois é muito complicado escrever sobre coisas que a ciência ainda não encontrou as respostas certas. Embora a ciência ainda não tenha resposta para a vida após a vida, os evangelhos nos asseguram a existência da vida após a morte. Basta olhar em todos os livros religiosos à nossa disposição. Confio muito nas psicografias que faço e nos relatos de Nina Brestonini e dos demais espíritos que me dão a oportunidade de escrever com eles. Gratidão. Como disse antes, sempre que a Nina me procura para escrever algum livro ou para me dar algum ensinamento, eu fico emocionado e feliz. Acho que tenho alguma ligação com ela que ainda não me foi revelada e que ainda não compreendo, porque a emoção é muito grande quando eu a vejo. Minha voz embarga, meus olhos se enchem de lágrimas e eu fico muito emocionado quando ela se aproxima de mim. Ser médium psicofônico é uma dádiva e ao mesmo tempo uma prisão. Costumo dizer aos meus amigos e familiares que enquanto eles estão livres, eu, infelizmente, estou encarcerado no espiritismo, porque não tenho como negar o que vejo, sinto e ouço. Assim, estou definitivamente fadado a morrer fazendo o que faço. Arrependido? Não, não estou arrependido de ter esse dom.
Aliás, ele nasceu comigo e nada posso fazer. Na verdade, não é um dom, e sim uma virtude a qual agradeço muito a Deus por tê-la. Tenho inveja das pessoas livres, aquelas que vejo todas as semanas sentadas nas fileiras da instituição da qual sou o dirigente e exerço minha outra mediunidade, a de psicofonia. Essas pessoas são livres, estão ali em busca de algo que eu já encontrei. Vejo aqueles rostinhos e olhares curiosos, tentando enxergar o que eu vivo todos os dias. Tento passar para as pessoas todas as minhas experiências nas palestras que ministro nos diversos lugares aos quais sou convidado, inclusive na nossa fraternidade. Falo sempre das minhas experiências com esses espíritos. Relato tudo o que vejo e sinto, sempre fiel aos meus amigos da espiritualidade. Ser médium é divino, porém me tornei escravo daquilo que não posso jamais negar. Existe sim a vida após a vida, não tenham dúvida disso. Chico Xavier dizia que o nosso maior dilema é quando chegamos à vida espiritual e se descortina à nossa frente a vida eterna. É nesse momento que o arrependimento estraçalha nosso coração. É nessa hora que lamentamos as oportunidades desperdiçadas e choramos muito por termos sido tão ignorantes diante daquilo que é inegável e lógico. Você deve estar se perguntando o que é preciso acontecer para você cair na real. Eu te digo, imagine-se tendo Deus um trabalho imenso para criar todas as coisas, ele se esquece do mais importante que são seus filhos. A ciência já comprovou que há algo que age sobre todas as coisas da natureza. Tudo foi e é criado sob a força de uma energia desconhecida. Célula por célula, tudo está em conformidade na criação. Assim, descobri através de anos de espiritismo que somos parte de Deus. E sendo parte dele, somos co-criadores de tudo o que existe no universo. Exatamente assim, você é uma partícula de Deus, um pedaço do Pai. E se ele é eterno, por que nós seríamos mortais? Nosso corpo físico é um emaranhado de partículas. Temos partes da nossa mãe, partes do nosso pai, parte de nossos avós e de nossos antepassados, não é isso? Por que então você acha que não tem parte de Deus? Há no nosso corpo a parte que chamamos de espiritual, essa que é a parte divina, a parte de Deus. Somos parte dele. Temos uma imensa responsabilidade sobre nossa vida e as vidas que nos cercam. Tudo aquilo que desejamos torna-se possível, pois, como já disse antes, somos co-criadores com Deus. Somos seres livres para semear, mas todo o mal que praticamos teremos que reparar. Assim como todas as coisas boas que fazemos soma a nossa evolução e nos dá os méritos da vida após a morte. Semeadura livre, colheita obrigatória. Mediunidade, trabalho, caridade, família, amigos, estamos todos imbuídos ou ligados a algo que precisamos compreender. Você é parte do todo, e o todo é parte de você. Pense assim, e tudo ficará mais fácil para ser compreendido. Comemore a vida, você é parte de Deus. Algumas pessoas nascem com missões ou compromissos específicos. Uns vêm para provar e outros para espiar. Mas o que será provar e espiar? Uma encarnação de provas é aquela em que você encarna para reparar faltas cometidas nas vidas anteriores. Normalmente são encarnações de muito sofrimento e incompreensão, de difícil aceitação para as partes envolvidas. Já a encarnação de expiação é quando você decide reencarnar ao lado de algum espírito ou ao lado de alguns espíritos que lhes são muito queridos. Assim, ao lado deles, você é quem vai auxiliá-los a enfrentar as provas evolutivas da vida. Existem milhares de espíritos que pedem uma oportunidade de espiar na Terra, pelo simples fato de querer ajudar a humanidade a ser melhor,
E assim, como missionários que são, trazem aparelhos que vão aliviar aqueles que necessitam de aparelhos para viver melhor. Descobrem vacinas capazes de curar doenças, tecnologias que revolucionaram a vida das pessoas. E por aí vai. Tudo é possível para aqueles que querem servir ao bem, e novas provas e expiações são oferecidas àqueles que em algum momento se decidiram pelo mal. O amor de Deus é igual para todos. Eu poderia ficar aqui escrevendo por horas tudo aquilo que aprendi com os espíritos amigos e com a minha humilde caminhada terrena, mas temos uma linda história que precisa ser contada. Sejam bem-vindos ao livro Autismo, a escolha de Nicolas. Osmar Barbosa. A vida não se resume a essa vida. Nina Brestonini. Eu conheci a Nina numa noite de domingo, há aproximadamente 6 anos atrás. Estávamos passando por uma enorme dificuldade financeira em nossa fraternidade. Não tínhamos recursos para manter os projetos sociais e até mesmo o funcionamento da instituição. Era um domingo bem quente, daqueles de final de verão. Eu estava sentado na sala de minha casa sozinho assistindo televisão, quando meu mentor espiritual apareceu para mim acompanhado de Nina. Levei um baita susto. Primeiramente, em vê-lo ali materializado na minha frente, em pleno domingo à noite, sem nenhum motivo aparente. Ele se aproximou de mim e a seu lado eu pude perceber a presença de uma menina de uns 20 anos, aproximadamente. Ruiva, de estatura mediana, olhos verdes, pequenas sardas no rosto que me chamaram logo a atenção. Sua beleza me deixou emocionado. Que jovem bonita é essa, meu Deus? Perguntei em minha mente. Meu mentor, parecendo ouvir minha pergunta, disse: Osmar, quero te apresentar uma amiga minha. Essa menina vai mudar a sua vida. Rapidamente eu me coloquei de pé na sala para recebê-los. Quem é ela, Rodrigo? Eu disse. Ela é a Nina e tem uma linda história para te contar. História? Como assim? Você vai escrever um livro com ela. Eu? Escrever livro? Sim, um livro. E com os recursos desse livro, você vai conseguir pagar as despesas da fraternidade e ampliar os projetos sociais. Mas eu nunca escrevi um livro. Mas você vai escrever um livro com ela. Nina, calada, observava nossa conversa com um leve sorriso no rosto. Confesso que naquele momento eu fiquei envergonhado. Nina me olhava e sorria. Se é isso que tem que fazer, vamos lá, disse-lhe. Desliguei a televisão e me dirigi ao escritório que tenho na parte inferior da minha casa, um lugar excelente para esse tipo de trabalho, pois fico isolado quando vou para o escritório escrever e isso me auxilia muito na psicografia. Ele me seguiu e a seu lado Nina. Entrei, tranquei a porta e me sentei. Curiosamente, ninguém da minha família deu por mim a falta naquela noite, e muito menos naquela madrugada. Ao lado da minha cadeira há uma outra cadeira, onde normalmente meus filhos e minha esposa se sentam quando precisam conversar alguma coisa comigo. Foi ali que Nina se sentou. Meu mentor se afastou nessa hora. Ficamos sozinhos, eu e Nina. Ela então pediu que eu fechasse os meus olhos e, em desdobramento, eu pude lhe acompanhar na incrível história do livro 5 Dias no Umbral. Foi uma experiência incrível. Primeiro, por estar ao lado dela, e segundo, pelo livro que realmente mudou a minha vida. Nina, como já disse, é jovem, bonita e muito iluminada. Acredito que ela seja um espírito bem antigo, tamanha sua evolução. Nunca perguntei isso a ela, mas vamos ao que interessa. Primeiro, para que vocês possam entender, vou explicar um pouco sobre mediunidade de desdobramento. Mediunidade de desdobramento é a capacidade que o médium tem de se afastar do corpo físico
estando ligado a ele por finos laços fluídicos que impedem o desligamento total do espírito ao corpo em questão. Quando o médium está em desdobramento, ele é capaz de visitar lugares ou colônias espirituais. É assim que psicografo os meus livros. Entro em transe, desdobro e sigo o espírito que está me ditando o livro. E de dentro da história eu trago os relatos de tudo que vejo e sinto. Isso é desdobramento. Nina Brestonini, como gosta de ser chamada, já viveu várias vezes entre nós. Algumas foram simples encarnações com objetivos específicos, e outras como pessoas que transformaram de alguma forma a maneira de outras pessoas viverem. Tive mais uma oportunidade nesse livro de conhecer um pouco mais sobre Nina, e relato abaixo o nosso diálogo. Espero que todos fiquem bem à vontade com essa menina, assim como eu fiquei. Começamos a conversar. Estou muito feliz em escrever mais um livro com você, Nina. Eu também, Osmar. Posso te fazer algumas perguntas? Afinal, seus leitores não param de me perguntar quem é Nina Brestonini. Sou um espírito em evolução, assim como você e todos os nossos leitores. Já estive várias vezes encarnada nesse planeta. Em algumas encarnações eu experimentei, e em outras passei por duras provas para chegar onde estou. Você pode explicar mais um pouco sobre isso, Nina? Claro que sim. As provas da vida são as lições de aprendizado. Quanto mais evoluído o espírito, menos sofrimento, menos materialidade, menos orgulho, menos ira, menos rancor, menos intriga, menos inveja, menos sofrimento e menos mágoas. Para que servem esses sentimentos, essas atitudes, enfim? Por que existem pessoas más? A vida na Terra é um laboratório da evolução. Todos os espíritos, sem exceção, têm de alcançar o labor evolutivo. Nascem simples e ignorantes, e através das provas e expiações alcançarão a tão sonhada plenitude evolutiva. Mas então, Nina, por que é tão difícil para nós aceitarmos e acreditarmos nisso? Vocês querem tudo no dia seguinte. As almas querem a evolução como se ela estivesse em uma prateleira de mercado. Não está à venda. Não se negocia a evolução com o Criador. Evolução, Osmar, é conquista diária, é transformação. Nossa, Nina, como estou distante disso. Não há distância entre o necessitado e o que tem em abundância para dar. O difícil mesmo é aceitar-se eterno e viver para a eternidade. O problema, Osmar, é a falta de fé, a falta de amor ao próximo e, pior ainda, a falta de honestidade consigo mesmo. Mas eu sou honesto comigo mesmo. Sim, você é honesto consigo, mas quantos são chamados e fazem ouvido de mercador? Quantos são tocados pelo amor divino e distraem-se pela ignorância? Quantos recebem a oportunidade de serviço e são corrompidos pela vaidade, pelo orgulho e pelo ego? Verdade, Nina. Você teve quantas encarnações? Em provas, umas 20. Confesso, não lembro de todas. E você venceu? Sim. E é por isso que estou aqui. Já escrevi alguns livros com você e pude ver que em algumas encarnações você optou por espiar. Ou seja, você encarnou para auxiliar espíritos amigos. Vi claramente isso no livro Ondas da Vida, no qual você e o Felipe encarnaram para ajudar alguém que vocês amavam muito. Isso é frequente, Nina, na vida espiritual? A palavra de ordem aqui é o amor. Por ele, você pode fazer muitas coisas. Quando eu e o Felipe decidimos ajudar o Léo e a Daiane, decidimos pelo amor que nutrimos um pelo outro. Assim,
quando encarnamos como filhos dele, podemos fazê-lo compreender melhor a vida. Todos podem fazer isso, Nina? Todos? Como assim? Todos nós, quando desencarnamos, podemos reencarnar ao lado de quem amamos para poder ajudá-los a evoluir? Todos não, infelizmente. Quem então merece essa oportunidade? Aqueles que evoluíram, aqueles que se modificaram. Entendi. Quer dizer que para eu poder reencarnar ao lado de quem muito amo, necessito estar evoluído? Totalmente evoluído não, mesmo porque não há nenhum espírito totalmente evoluído entre nós. Todos estamos em evolução. Assim, para que você possa reencarnar ao lado de alguém que você ama muito, é necessário ter algum grau de adiantamento. É necessário ter evoluído um pouco. Entendi perfeitamente, Nina. Obrigado. Osmar, pense como Deus. O que você faria aos seus filhos se você fosse Deus? Quais as coisas do mundo você daria a seus filhos se você fosse Deus? Eu daria tudo e todas as coisas do mundo. Daria uma vida eterna para eles? Sem dúvida, Nina. Então, por que é que você acha que ele não te deu? Ou melhor, por que é que vocês acham que ele não quer dar a todos os seus filhos as melhores coisas do mundo? Somos tolos mesmo, não é, Nina? Não, vocês não são tolos. Só ainda não compreenderam quem é Deus. Ainda não evoluíram. Ainda não dispõem desse entendimento. Compreenderemos algum dia? Sem dúvida. Como disse anteriormente, todos estão evoluindo. Nina, como é viver no mundo espiritual? É o mesmo que viver no mundo material. Como assim? Não há diferenças? As cidades espirituais, as colônias, os mundos transitórios são cópias da vida na matéria. Quer ele que nada seja diferente para que os seus filhos não sofram. A única diferença é que na erraticidade você tem a consciência de que não morrerá. E assim não adianta mentir, enganar, fingir e por aí vai. A ordem é evoluir. Parece um sonho. Um sonho que todos realizarão. Tenho certeza disso. Eu sei. Eu, mais do que ninguém, sei perfeitamente do que você está falando. Quando vocês me desdobram e me levam para as colônias, eu fico encantado com tudo que sinto e vejo. Às vezes tenho vontade de não voltar. Você já está se acostumando, não é, Osmar? Não tenha pressa em voltar. Você um dia vai vir, mesmo que não queira. Já estou mais do que acostumado. Não tenho nenhum receio da morte. Sei que ela não existe. A única coisa que me preocupa é a saudade que os meus filhos irão sentir de mim. Isso me deixa triste. É isso que me preocupa, só isso. Pois não fique. Por quê? Porque você poderá visitá-los sempre que possível, e ainda mais poderá aparecer para eles no suposto sonho, e os reencontros serão alegres. Suposto sonho? Sim, porque os sonhos nada mais são do que visitas a outras dimensões. Já estudei muito isso. Pois então já sabes como poderás visitar aqueles a quem amas. Obrigado, Nina. Agradeço muito a vocês por todos esses ensinamentos. Merecimento, Osmar. Como assim merecimento? Você, como todos os espíritos, estão encarnados para se tornarem melhores. À medida em que você consegue se melhorar, você cria em torno de si uma aura evolutiva, ou seja, expande seu perispírito. Daí, você expandido, adquire virtudes que te diferenciam dos demais espíritos.
Assim, você poderá fazer coisas que outros, infelizmente, ainda demorarão a conseguir. Obrigada pela explicação simples, Nina. Assim fica mais fácil para todos entenderem. Osmar, você foi escolhido por nós por escrever com simplicidade. Isso é bom. Obrigado, Nina. Como disse, escreva, Osmar. Você sempre me diz isso. Você pode me falar de alguma encarnação sua em que você foi uma pessoa importante? Sim, claro que sim. Por exemplo, eu encarnei em 13 de dezembro de 1814 na cidade de Cachoeira, aqui mesmo no Brasil, lá no estado da Bahia. O nome que usei nessa encarnação foi Ana. Fui a primeira enfermeira voluntária a ir para a Guerra do Paraguai. Nossa, Nina, que legal! Encarnei ao lado de 3 espíritos que nasceram como meus filhos. Precisávamos espiar naquela época, e por não querer me separar deles, após ficar viúva muito cedo, me inscrevi como enfermeira voluntária e fui trabalhar na Guerra do Paraguai. Havia muitos feridos e nós precisávamos cuidar deles. Desencarnei aos 73 anos no Rio de Janeiro, mais precisamente em 20 de maio de 1880, velha e cansada. Por isso se comemora o Dia do Enfermeiro no dia 20 de maio. Caramba, Nina, que legal! Estamos trabalhando há bastante tempo, Osmar. Você pode me contar essa encarnação com mais detalhes? Sim, claro que sim. Vamos nos programar para escrever a vida de Ana. Obrigado pela oportunidade, Nina. Você teve mais alguma encarnação importante assim que você pode nos contar? Houve mais algumas, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos falar um pouco sobre o tema em que essa psicografia apresentará. Autismo? Sim, vamos falar um pouco sobre o autismo. O autismo é uma doença espiritual, Nina? Não existe doença espiritual, Osmar. O que existe é um estado doentio do espírito encarnado ou desencarnado. Todos os espíritos são criados para a perfeição. Lembre-se sempre disso. Ficamos doentes mental ou fisicamente, mas quem nos criou tem por objetivo a perfeição. Então, o que é o autismo? O autismo é um transtorno e é caracterizado por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Então é um problema do corpo físico e não do espírito. É isso? Quando o espírito se prepara para encarnar, é apresentada a ele a condição de moldar o corpo físico, tornando-o capaz para as provas escolhidas. Assim, o autista é quem escolhe encarnar como autista, bem como as outras doenças pré-existentes. Pode ser também uma expiação para quem vai receber o autista. Entende? Sim, entendi. Nina, o autismo é uma doença pré-existente? Sim, ela se mostra ainda na terra-infância. É quando o espírito molda o corpo para a encarnação que o fenômeno acontece. Lembrando que o autismo é uma das síndromes que o espírito molda para as provas. Quer dizer que escolho viver como autista ou ter uma outra doença? Ou lhe é imposta essa condição pelas dívidas encarnatórias? Observou Nina. Como assim imposta? Só é possível evoluir resgatando os débitos anteriores. Não há ajuste sem perdão. Assim, quando decides pela encarnação ao entrar no processo reencarnatório, as possibilidades de ajuste lhes são apresentadas. Normalmente, o espírito decide pelas provas mais difíceis e tudo se completa. Castigo, Nina? Não, ele não castiga seus filhos. Nós é que escolhemos viver assim, para resgatar ou superar alguma dificuldade pré-existente. Provas?
Ou expiação, diz Nina. Como assim expiação? Você pode escolher encarnar com uma doença para que o espírito a seu lado expie e se melhore para a vida eterna, como disse anteriormente. Mistérios de Deus. Se achas que é mistério, podes chamar assim. Então, o que é na verdade? Ajustes. Simples ajustes. Ajustes evolutivos? Sim. Ajustando-se, você evolui mais rápido. E evoluindo mais rápido, você atinge o objetivo das encarnações. Preciso me ajustar às coisas de Deus. É isso? Você precisa se ajustar às coisas do universo, pois você pertence a ele. Diz Nina carinhosamente. Eu com os meus pensamentos terráqueos. Pense sempre como um ser pleno, galáctico, universal, pois é assim que são todos os espíritos. Nossa, Nina, quanto aprendizado! Somos eternos aprendizes, Osmar. Vocês ainda estão aprendendo? Somos viajores eternos e eternos aprendizes. O que mais os espíritos desejam é não mais terem necessidade da encarnação. Por que, Nina? Quando você se descobre pleno, você descobre que pode fazer milhares de coisas que a encarnação lhe impossibilita. Na verdade, o espírito encarnado está aprisionado ao corpo físico limitado. Assim, quando o espírito eterno se sente na condição de eterno, ele descobre que está perdendo muito tempo reencarnando. Entendo. Logo que se descobre eterno, você quer viver em todos os lugares que lhe são possíveis pelo estado evolutivo em que você se encontra. Você acha mesmo que só existe um planeta, uma galáxia, uma dimensão, um universo? Não consigo nem pensar nisso. Pois comece a descobrir-se espírito eterno. Obrigado, Nina. Não agradeça. Evolua. Estou tentando. Vocês estão na estrada, só falta agora a condição. E nós estamos aqui para lhes auxiliar. É para isso que estamos escrevendo esse livro. Estamos aqui para auxiliar todos vocês que leem esses livros. Sou eternamente grato por essa oportunidade, Nina. E agradeço também em nome de todos os leitores das obras que tenho a honra de psicografar com você, Nina. Eu é que te agradeço por não desistir. Não vou desistir. Foi para isso que você veio aqui. Você está me dizendo que eu encarnei para escrever livros? Também para escrever livros. Deixe a vaidade de lado. Você não é melhor que ninguém. Nunca vou parar de escrever suas mensagens, Nina. Eu te prometo. Sempre fui humilde. E prometo a você que nunca deixarei de ser o que os meus queridos pais me ensinaram. Obrigado pela oportunidade, Osmar. Nossa, eu é que agradeço por tudo. E perdoe se falho em algum momento. Está perdoado. Vamos escrever a história de Nicholas? Sim, claro que sim. Vamos? Sorrindo, Nina me abraçou. Emocionado, chorei lágrimas de alegria e emoção. Afinal, eu estava ali ao lado de Nina Brestonini para mais uma linda missão. Obrigado, Nina, por essa oportunidade. Obrigado, Deus. Osmar Barbosa. Continua no capítulo 2. Até lá!